Estamos de volta com o Religare. Hoje eu recebo o professor da PUC-Rio, Paulo Fernando Carneiro de Andrade. Nós estamos conversando sobre o papel da religião no espaço público, levando em consideração os últimos dados sobre religião no Brasil, apresentados pelo IBGE. Você falava que dois grandes projetos se colocaram aí em andamento, né, como resposta da instituição à perda de fiéis. Bom, não apenas em função disso, e centrava na questão do fundamentalismo. Uma forma desse fundamentalismo se apresentar aqui no Brasil tem sido uma aposta na pentecostalização do catolicismo. De que modo, enfim, esse colocar em marcha o projeto não alterou, né, o processo de desafeição ou de desligamento, né, do catolicismo, segundo os dados do IBGE. Né, por que o pentecostalismo deu certo fora do catolicismo, mas dentro do catolicismo não está ajudando a manter os católicos vinculados à sua igreja? Aqui uma certa diferença. Não é propriamente que ele deu certo. Quer dizer, o pentecostalismo das igrejas protestantes, né? Por se tratar de um segmento que ele tem atraído, formado, né? Mas sobretudo aquele pentecostalismo que se faz a partir, né, da teologia da prosperidade, etc. Embora a Igreja Universal do Reino de Deus tenha inclusive decrescido numericamente, há outras igrejas do mesmo feitio também que apareceram no cenário. A maior igreja é a igreja desse segmento, né? É a Assembleia de Deus, que não opera tanto com essa lógica da teologia da prosperidade. Quando a gente fala em teologia da prosperidade, né, o telespectador que não está habituado com essa linguagem, sim, o que é que ele pode explicar isso? É uma teologia, né, que enfatiza que aquele, né, que se entrega a Deus vai receber já nessa vida, nesse momento, benefícios materiais. Vai se tornar próspero como sinal da bênção de Deus, mas na verdade num esquema de troca, né? Quer dizer, eu dou o dízimo, recebo o dízimo em troco, aumentando os benefícios do meu negócio, etc. e tal. Entendo. Né? Mas nós fazíamos uma comparação, então, antes dessa explicação, agradeço, sobre então o modelo do pentecostalismo, segmento evangélico e então, o modelo dentro católico. Existem vários tipos de pentecostalismo, da Assembleia e da teologia das prosperidades, que vai corresponder, né, a algumas das igrejas chamadas neopentecostais. Né? E aí temos também, né, formas de pentecostalismo católico. O que acontece, de uma maneira, colocando de uma maneira mais simples, é que muitas vezes o fiel, né, que se coloca dentro das experiências pentecostais católicas, algumas plenamente válidas, outras já que se tornam exageradas e colocam em crise a própria identidade católica, né? Repito, algumas são plenamente legítimas, né, ao lado de outras que têm menos legitimidade. Né? Esse fiel, muitas vezes, passa a ter um tipo de experiência religiosa que é, de algum modo, semelhante à experiência que está ocorrendo nas igrejas pentecostais. Então ocorre muitas vezes que esse tipo de experiência se transforma naquilo que o antropólogo do Rio Grande do Sul, Carlos Stay, da Federal do Rio Grande do Sul, Carlos Stay, chamou de porta giratória. Um lugar que até facilita o trânsito de entrada e saída, né? E de trânsito, migração para as outras igrejas pentecostais. Então, isso a gente tem detectado. Sim. E uma outra questão é a própria estrutura das igrejas, né? A estrutura da Igreja Católica, a estrutura das igrejas, das novas igrejas, as igrejas pentecostais, ou principalmente as neopentecostais, né, que favorecem também uma maior presença, uma penetração no tecido social, enquanto a igreja ainda insiste no modelo paroquial, né, que é mais centrado. Agora, aqui, talvez o grande risco, né, que se apresenta para as religiões, não estou falando só do catolicismo, mas para as religiões em geral, né, é dela sucumbir à lógica do mercado. Né? O que nós temos hoje nas sociedades, não só na sociedade brasileira? Né? Nós assistimos uma expansão do mercado bastante diferente daquela que ocorreu em épocas passadas. O mercado passa a abranger todo o globo, a globalização, né, que é, na verdade, a globalização do mercado, e o mercado passa a atrair para dentro dele a satisfação de todas as demandas humanas. Ele se torna, numa linguagem um pouco mais técnica, omnipresente, presente em todos os lugares, e omniabrangente, quer dizer, abrangendo tudo. O que quer dizer isso? Anos atrás, né, se nós pensarmos,
dar um exemplo bem simples. Festa de criança, né? A festa de criança era organizada em casa, pela família. Bolinho, vó fazia o bolinho, a mãe fazia o bolinho, chamava as crianças, né? Brincava-se. Hoje, casa de festa, animador, o bolo pronto, etc. E tal. Enfeites, tudo produzido, ou seja, passa a ser atendido pelo mercado. Cuidar de animais. Ia ser o veterinário quando o animal estava doente ou para vacinar. Hoje, pet shops, etc. e tal, leva-se o cachorro para pet shop para tudo, né? Então, o cuidado do animal atendido. A saúde atendida, mal ou bem, por uma rede pública que tinha uma certa lógica de serviço, né? Os médicos, ainda que privados, mais ou menos atendiam também a partir dessa mesma lógica. Hoje, planos de saúde, medicina privada e até medicina oferecida pelo Estado passa a ser regida por uma lógica de produtividade e de mercado. Ou seja, o mercado começa a atrair para dentro dele a demanda, a satisfação de todas as demandas humanas, né? Mesmo aquelas que já existiam antes eram atendidas por outras lógicas. Então, o mercado passa a abranger tudo. E a religião quando assume essa lógica? Pois é, mas aí tem um outro problema ainda, antes da gente falar nisso, tem um outro problema. É impossível a construção de uma sociedade regida unicamente pela lógica de mercado, né? O que acontece nesse sentido? Esse tipo de relação de mercado é um tipo de relação instrumental, que não permite a criação do chamado laço social, né? E na medida que não permite a criação do laço social, é impossível pensar a construção de uma sociedade regida unicamente por essa lógica, ou onde as outras lógicas são colonizadas pela lógica do mercado, são pensadas a partir da lógica do mercado. E aí entra a questão da religião. Olha, quando nós falamos de religião, pensamos na experiência mística, na experiência religiosa, na experiência de fé, que necessariamente é regida por uma lógica de gratuidade, né? Mas, se ao invés da lógica da gratuidade, nós passamos a pensar a religião a partir de uma lógica de mercado, nós estamos traindo a própria religião, né? Mas é muito tentador a religião entrar dentro dessa lógica, obter um certo sucesso, a taxa de prosperidade se coloca aí, marketing religioso, etc., né? Mas a religião, nesse sentido, ela se esvazia, né, daquilo que é central, que é a própria experiência de Deus, os aspectos todos de gratuidade, né, e tende, né, a precipitar o próprio fim da sociedade e o seu próprio fim também. Então, sim, aqui, não reagir a esses dados pensando, então, em recuperar fiéis a partir de uma lógica de mercado, sim, colocando a religião ao reboque de uma lógica, sim, de mercado. Agora, quando você fala disso, eu me lembro, né, das minhas aulas sobre catolicismo no Brasil e até de um pequeno texto que escrevi uns dias atrás, sobre o modelo de catolicismo como prestador de serviços, né, e a paróquia como sendo prestador de serviço. Essa relação do fiel com a religião como uma prestadora de serviço, de bens religiosos, ela não está oferecendo o modelo também para os novos grupos religiosos? Claro que o catolicismo não se reduz a isso. Não, porque não era uma lógica de mercado, né? Quer dizer, não era uma lógica de mercado. Tanto a paróquia quanto algumas comunidades evangélicas também, e sobretudo isso é importante quando se a gente pensa no que está acontecendo nas religiões, nos processos migratórios, por exemplo, estudos feitos com migrantes latino-americanos e brasileiros nos Estados Unidos, tem hoje já vários estudos, né, mostram a importância do centro religioso, da paróquia, da comunidade, né, como centro de acolhida, de humanização, e onde ele pode reestabelecer sua identidade. Mas isso não é uma lógica de mercado. Não pensava nesse sentido, mas como centro prestador de mas serviço. Isso é importante, quer dizer, a religião oferecendo um serviço de integração, humanização, etc. Né? E talvez isso falte um pouco hoje às nossas paróquias católicas, né? Sim, recuperar esse aspecto, a dimensão comunitária, né? Algo que vinha sendo feito, né, e ainda continua a ser feito em algumas regiões através daquilo que chamou comunidades eclesiais de base, etc. Né? Sim, sim. Vamos falar da porta giratória, né? Tem gente que está passando por essa porta e saindo, né? Dá uma voltinha por ali e dá uma volta na porta e sai sem religião. Sim. Uma pesquisa aqui em Belo Horizonte perguntou, né, ao que se diz sem religião, o que ele era antes de ser sem religião. E, curiosamente, o que chamou a atenção dos pesquisadores foi a resposta: eu era pentecostal, de uma igreja evangélica pentecostal. Por que o pentecostalismo pode ser essa experiência de saída da religião? E a gente termina a entrevista com essa questão. Claro. Note o seguinte, 2 pontos. Primeiro,
não cresceu muito. Isso é talvez a surpresa desse último censo. Do sem religião. Não cresceu muito o sem religião. O sem religião passa 7 pontos alguma coisa para 8, ou seja, um crescimento muito modesto diante das outras mudanças. Parece. Mas 6 pontos, não. Exato. Né? 0,6. 0,6, desculpe. Então, é um crescimento, mesmo a base pequena vai 10%, não é, porque é um crescimento muito modesto diante das outras modificações que ocorrem no campo religioso. Então, isso surpreendeu um pouco, pelo menos a mim, eu acho que a outros também que têm estudado o campo religioso brasileiro, surpreende. Quanto ao fato de ser o pentecostalismo, falta uma outra pergunta, o que ele era antes de ser pentecostal? E ele era católico. Sim, eu só não mencionei. Pois é. Então, o que acontece é o sujeito em busca de uma experiência religiosa que ele satisfaz, que não vai encontrar aqui, não vai encontrar ali, e termina, então, se declarando sem religião, que não é ateu. Né? Quando ele se declara sem religião, sem filiação a uma instituição religiosa, a uma igreja específica, embora mantendo uma certa fé em Deus, nem se considera agnóstico também. O número daqueles que se considera agnóstico, uma crença assim, pequeno, ele se considera sem religião, não agnóstico, não ateu. Mas não é o pentecostalismo que leva a isso, mas o sujeito que é fruto de uma busca para a qual ele encontra resposta, então passa ele mesmo produzir a sua religião de forma autônoma. Sim. Tem algo isso é fruto da secularização. Exato. Como você começou aqui o programa. Paulo, muito obrigado pelo seu esclarecimento. Acho que isso ajuda muito a gente a pensar a religião no espaço público aqui no Brasil. Muito obrigado, Flávio, mais uma vez. Um abraço a todos os telespectadores. Obrigado. O Religare é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossos cursos de especialização e mestrado, rever esta entrevista, ver fotos de bastidores e saber mais sobre o nosso convidado, acesse a página do programa que está em pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.